Olá, meu nome é Luli Fischer, sou professora de Direito da UFPA e membro da Rede Amazônia. O vídeo de hoje visa responder a seguinte pergunta: quando é exigido estudo técnico ambiental e de risco em regularização fundiária urbana? Antes de nós começarmos a trabalhar o tema, é importante destacar que essas discussões estão baseadas tanto na Lei 13.465 de 2017, quanto no Decreto 9310 de 2018, havendo dispositivos específicos para a discussão dos estudos ambientais e estudos de risco. Parte 1. Estudo técnico ambiental. Conforme nós falamos em vídeos anteriores, os estudos específicos eles são limitados ao núcleo urbano informal com a característica que necessita de aprofundamento. Ele é exigido para áreas de preservação permanente, em que a ocupação esteja total ou parcialmente inserida, nas áreas que estejam total ou parcialmente inserida em unidades de conservação de uso sustentável, especificamente a área de proteção ambiental, que é a modalidade do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é compatível com parcelamento e uso do solo urbano, e também áreas de núcleos urbanos informais situadas às margens de mananciais para abastecimento público ou geração de energia. O objetivo desse estudo é comprovar que as intervenções da REURB representarão uma melhoria em relação à situação da ocupação informal atual. Uma vez identificadas as hipóteses em que é exigível estudo técnico ambiental, é necessário saber em que momento essa discussão aparecerá no processamento da REURB. No primeiro momento, nós teremos a identificação das áreas com restrições ambientais por meio da elaboração do diagnóstico preliminar quando da instauração da REURB. Em seguida, no processamento, ou seja, nos estudos para a elaboração do projeto de regularização fundiária, será exigido para a área identificada no diagnóstico preliminar um estudo específico elaborado conforme estabelece a legislação. É importante destacar que quando os estudos ambientais identificarem a necessidade de remoção de população residente, deverá ser realizado um estudo complementar e específico, demonstrando que a retirada do núcleo urbano informal não causará maiores impactos socioambientais do que a sua manutenção com a adoção de medidas mitigadoras. Quanto às especificidades de cada área que será objeto de estudos ambientais, a legislação traz disposições diferenciadas de acordo com o espaço territorial especialmente protegido. Quando nós necessitarmos realizar estudos ambientais em áreas que estejam ocupadas e que sejam unidades de conservação de uso sustentável, na modalidade área de proteção ambiental, a legislação indica a necessidade de solicitar prévia anuência do órgão gestor da unidade de conservação. Essa notificação deverá ser feita por escrito e deverá estabelecer o prazo de 90 dias para que, em havendo necessidade de uma negativa, seja apresentado parecer técnica e legalmente fundamentado sobre os motivos da não possibilidade de processamento da REU. Em havendo a anuência tácita ou expressa do órgão ambiental, serão realizados estudos técnicos que comprovem que a intervenção urbanística ela representará uma melhoria das condições socioambientais em comparação com a situação prévia às intervenções de REURB. Quando a ocupação estiver localizada em mananciais, o estudo técnico deverá observar a faixa de preservação permanente correspondente à distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum do reservatório, devendo ser elaborados estudos no mesmo sentido que aqueles exigidos para as demais APPs hídricas. Com relação às demais áreas de preservação permanente, estabelece a legislação que deverão ser realizados estudos específicos de acordo com a modalidade de regularização fundiária, conforme prevê o artigo 64 e 65 da Lei 2.651 de 2012. Nos casos da modalidade de regularização fundiária de interesse social, o Código Florestal, alterado pela Lei 13.465, prevê que a ocupação poderá implicar na supressão total da área de preservação permanente. Já nos casos de regularização fundiária de interesse específico,
a legislação florestal, também alterada pela Lei 13.465, prevê que seja mantido pelo menos uma faixa de 15 metros de preservação permanente, devendo ser adotados no processo de REURB medidas de mitigação urbanístico-ambiental que compensem a perda da qualidade ambiental por esse processo de não recomposição. Aqui, nós apresentamos as principais diferenças existentes entre os estudos da modalidade S e modalidade E para as áreas ambientalmente sensíveis. No caso da REURB-S, deverá ser realizada a caracterização ambiental da área, a indicação das áreas degradadas daquelas não passíveis de regularização. Neste item, deverá ser comprovado que, em caso de manutenção de população, que as melhorias do projeto de regularização fundiária representarão incremento na sustentabilidade urbano-ambiental e na habitabilidade da população residente, a especificação dos sistemas de saneamento básico para a área e proposição de intervenções para a prevenção e controle de riscos geotécnicos e de inundações. Por fim, deverão ser indicadas as medidas para garantir o acesso livre e gratuito pela população às praias e demais corpos d'água. Já o estudo ambiental, na modalidade regularização fundiária de interesse específico, apresenta algumas exigências complementares a essas discutidas na regularização de interesse social. O primeiro ponto que precisa ser abordado é que a caracterização físico-ambiental, ela também deverá ser social, cultural e econômica da área. Nesse item deverão ser identificados os recursos ambientais, os passivos e fragilidades e as restrições e potencialidades da área para fins de verificação da viabilidade de implantação de uma REURB. Deverão também ser indicadas como se dará a recuperação das áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização, bem como a identificação de cada uma das áreas ambientalmente sensíveis, como áreas de unidade de conservação, áreas de mananciais e áreas de preservação permanente. Igualmente, nessas áreas, o estudo deverá especificar de que modo a ocupação consolidada importará em melhorias de natureza urbanístico-ambiental e de habitabilidade dos moradores. É necessário ainda especificar e avaliar os sistemas de infraestrutura urbana como um todo, e não apenas de saneamento básico, como acontece na modalidade de interesse social, indicando, além do saneamento, outros serviços e equipamentos públicos importantes, bem como infraestrutura urbana mínima. Devem também ser identificadas as áreas de APP que coincidem com zonas de risco geotécnico ou que importem a necessidade de realização de outras avaliações de riscos ambientais. Também deverá ser garantido, nesses casos, o acesso livre às praias e cursos d'água. Parte 2. Estudo técnico de risco. Nas áreas de REURB em que seja identificado preliminarmente a existência de riscos geotécnicos, de inundações ou outros riscos especificados em lei, será necessária a realização de estudos específicos. Nesse estudo, será necessário tanto caracterizar a situação de risco, como indicar a possibilidade de sua eliminação, correção ou gerenciamento. Da mesma forma que acontece com as áreas que possuem fragilidades ambientais, o processo de titulação dessas áreas é condicionado à realização prévia de atividades ou obras, caso o estudo indique a impossibilidade de eliminação, correção ou gerenciamento do risco, nós teremos a necessidade de fazer a realocação da população residente. E nesses casos, a legislação trouxe as regras para o custeio desse processo de remanejamento. Nos casos de REURB-S situadas em áreas de dominabilidade pública, o poder público municipal providenciará a realocação dos ocupantes. Caso a REURB-S esteja situada em uma área de domínio privado, o poder público poderá realizar esse processo de realocação, mas ele deverá ser ressarcido pelos responsáveis que deram origem ao núcleo urbano informal. Já nos casos de regularização fundiária de interesse específico, a realocação dos ocupantes do núcleo urbano informal será providenciada pelo titular do domínio, pelo responsável pela implantação do núcleo urbano informal
pelos próprios beneficiários ou pelo legitimado para propor a reúbe. A partir do que foi discutido nesse vídeo, nós podemos concluir que estudos técnicos ambientais e de risco, ainda que possam coincidir de fato, são duas análises distintas e que devem ser identificadas desde o início do processo de regularização por meio do diagnóstico preliminar de desconformidades. Caso essas áreas venham a ser efetivamente regularizadas, é necessário que os estudos técnicos específicos integrem o projeto de regularização fundiária urbana. Esses estudos serão restritos às áreas efetivamente afetadas pelas fragilidades ambientais ou pelo critério de risco. Foi possível compreender também que há diferenças na realização do estudo técnico ambiental de acordo com a modalidade de REUB, o que já não se verifica nos casos de estudos técnicos de risco. Da mesma forma que há diferença entre os estudos técnico-ambiental e de risco, o processo de realocação nesses casos também é diferenciado. Eu fico por aqui e nós nos veremos no próximo vídeo. Muito obrigada!